Eletricidade, Sustentabilidade e Cultura. Manual de Apoio Didático. Organização, Arte Telúrica, Produções Culturais, Luiz Maurício Buchholz. Diagramação e Projeto Gráfico, ABC Projetos Culturais, Diego Marçal. Coordenação Editorial, ABC Projetos Culturais, Alessandra Pirroncelo Buchholz. Coordenação Pedagógica, Luiz Maurício Buchholz. Produção Executiva, Dali Projetos Criativos, Eliana Cristila Perrincelli. Assistente de produção, Ana Maria Borgligon de Lima e Thaisa Juana Coniglan Gomes. Esse material tem caráter educativo e integra as ações do projeto Eletricidade, Sustentabilidade e Cultura, aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal. Eletricidade, Sustentabilidade e Cultura, Manual de Apoio Didático, primeira edição 2025, Ponta Grossa, Paraná. Apresentação. Esse livro tem a intenção de proporcionar aos leitores conhecimentos sobre sustentabilidade, eletricidade básica, cabeamento, equipamentos de luz e som. O curso também enfatiza normas técnicas e de segurança, ilustrando conceitos e procedimentos de montagem, operação e manutenção de sistemas elétricos e de iluminação cênica. O manual foi estruturado para complementar os conhecimentos e habilidades adquiridos no curso de Eletricidade, Sustentabilidade e Cultura, constituindo-se como um material para aprofundamento dos estudos e consulta no exercício de suas atividades profissionais. O material didático, em conjunto com as aulas práticas e teóricas, oferece subsídios para que você consiga adentrar no mundo de um profissional da área de iluminação, a partir das aulas com treinadores e equipamentos técnicos. Iremos ambientá-lo para que consiga realizar diversas intervenções envolvendo eletricidade básica em eventos artísticos e culturais. Boa leitura. Luiz Maurício Buchholz. Tópico 1. Equipamentos de iluminação. Antes de iniciarmos a abordagem sobre equipamentos de iluminação, precisamos recuperar noções de eletricidade básica e eficiência energética. Para tanto, extraímos e atualizamos do livro Eletricidade Verde para o Audiovisual 2024 o conteúdo que você irá ler no item 1.1 ao 1.7. 1.1 Energia elétrica. 1.1.1 Eficiência energética. A SAI International é uma organização especializada em mobilidade que atua no segmento automotivo e aeroespacial, sendo a SAI Brasil sua primeira afiliada. A entidade, que atua desde a década de 1990 em nosso país, explica o que é eficiência energética. A eficiência energética está diretamente ligada com um modo sustentável de se produzir energia. Por definição, o conceito consiste na relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e aquela disponibilizada para a sua realização. Figura 1. Ilustração sobre eficiência energética. Descrição. Uma lâmpada acesa, com a base envolta em uma folha verde, é circundada por figuras que representam fontes de energia. 1.1.2 Consumo sustentável e suas aplicações. Como você tem praticado o consumo sustentável? Veja o que nos diz o blog da FIA, Fundação Instituto de Administração, sobre o assunto. Tudo começa com mudanças no comportamento, a fim de criar consciência sobre a forma como consumimos. Essa ideia cresce à medida em que mais pessoas percebem o impacto de cada bem produzido, desde a exploração dos recursos naturais até o fim de sua vida útil e descarte. Todo esse processo tem efeitos sobre o meio ambiente que não precisam ser negativos, muito pelo contrário. A partir de atitudes simples,
podemos transformar o cenário atual, reduzindo a geração de resíduos, a poluição, o desmatamento e desacelerando fenômenos preocupantes para agora e para o futuro, a exemplo do aquecimento global. Consumo sustentável é um conceito que descreve o conjunto de ações, princípios e reflexões que culminam em uma forma consciente de adquirir, utilizar e descartar produtos. Isso é possível ao entender como nossas atitudes impactam o meio ambiente, sendo capazes de destruí-lo e comprometer a vida das próximas gerações na Terra. Portanto, cabe a nós fazer escolhas que tenham efeitos positivos, ou pelo menos que reduzam os efeitos negativos sobre a natureza. Por essa definição, o consumo sustentável engloba a prática de consumo consciente, consumo verde e consumo responsável, sendo aplicado a toda a cadeia de produção. Figura 2. Ilustração do lixo produzido pelo ser humano. Descrição: materiais recicláveis descartados, montados em formato de uma cabeça humana. O blog da FIA nos fala também sobre o consumo verde. Você já ouviu essa expressão? O consumidor verde é aquele que considera os efeitos sobre o ambiente na hora de comprar. Obviamente, outros fatores fazem parte da sua decisão de compra, como o preço, a utilidade, a qualidade e a comodidade. Porém, todos devem estar comprometidos com processos de fabricação que preservem os ecossistemas. Na prática, esse conceito se traduz na substituição de bens de consumo tradicionais por itens verdes, que são produzidos utilizando técnicas menos prejudiciais ao planeta. É o caso de móveis construídos com madeiras de reflorestamento, biocombustíveis e bolsas feitas com material reciclável. O consumo verde constitui um avanço importante em direção à sustentabilidade, mas não suficiente, pois deixa a igualdade no acesso aos recursos naturais de lado, sendo muito influenciado pelo poder aquisitivo das pessoas. Uma mudança consciente nos padrões atuais exige que as compras sejam repensadas e não simplesmente substituídas por produtos verdes. Em outras palavras, é necessário mudar os hábitos, refletindo antes de finalizar uma compra, trocar um eletrodoméstico ou aumentar a coleção de sapatos. Caso contrário, o impacto será insuficiente para combater a poluição, o efeito estufa, o aquecimento global e outras consequências do consumo desenfreado. Segundo explica o Manual de Educação para o Consumo Sustentável, elaborado pelo Ministério da Educação, MEC, a necessidade de redução e modificação dos padrões de consumo foi substituída pelo simples esverdeamento de produtos e serviços. Além disso, o consumo verde atacaria somente uma parte do problema, a tecnologia, enfatizando o desenvolvimento de produtos verdes para uma parcela da sociedade, enquanto os pobres ficam com produtos inferiores e com um nível de consumo abaixo da satisfação de suas necessidades básicas. Figura 3. Ilustração do tema: consumidor verde. Descrição: há 2 carrinhos de supermercado, cada qual com uma muda de planta no seu interior, transportados por um consumidor, representado por uma lâmpada verde com braços e pernas. 1.2 Grandezas elétricas. 1.2.1 Tensão elétrica. Tensão elétrica é a força presente na fonte de alimentação que é exercida sobre os elétrons livres, para que eles se movimentem em um meio condutor. Tensão elétrica também pode ser definido como diferença de potencial, DDP, entre 2 pontos. Ela mede o quanto um corpo está carregado eletricamente em relação ao outro, cuja unidade de medida é o volts. A tensão elétrica alternada possui polaridade variável. Exemplo, tomada de casa. Figura 4. Gráfico da tensão elétrica alternada. Descrição: o gráfico de energia elétrica é composto por picos positivos e negativos.
se alternando em uma determinada frequência. Por sua vez, a tensão elétrica contínua possui polaridade fixa. Exemplo, pilhas e baterias. Figura 5, esquema de tensão elétrica contínua. Descrição. No gráfico da tensão contínua, a polaridade é sempre a mesma, nunca se alternando. Por isso é representado por uma reta. 1.3. Corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons em um meio condutor. A quantidade de elétrons livres em um meio condutor corresponde à intensidade de corrente elétrica, que é representada pela letra I, e sua unidade de medida é o ampere. Como a corrente elétrica é um fluxo de elétrico, devemos medir esse fluxo com uma unidade de tempo. Logo, ampere significa fluxo de elétrons por segundo. 1.4. Resistência elétrica. A resistência é uma oposição que o material apresenta à passagem da corrente elétrica. O símbolo para a resistência é a letra R, e sua unidade de medida é o ohms. Para medir a resistência elétrica de um material, utilizamos um instrumento chamado de ohmímetro. Para medir a resistividade de um material, usa-se a fórmula a seguir. Resistência igual a ρ vezes L sobre S. Figura 6, fórmula da resistência elétrica. Legenda: R, resistência do condutor. Letra grega ρ é a resistência específica ou resistividade. L, comprimento do fio. S, área da seção reta do fio. Descrição: resistência é igual à resistividade do material multiplicada pelo comprimento do fio dividido pela área da seção transversal do fio. Os valores da resistência elétrica variam de acordo com 4 fatores: natureza, comprimento, seção transversal e temperatura do material. 1.5. Potência e energia elétrica. Potência elétrica é a capacidade de realizar o trabalho ou transformar energia por unidade de tempo, ou seja, a transformação da energia elétrica em outros tipos de energia, tais como energia calorífica, forno, mecânica, motor, luminosa, lâmpada, entre outros. Potência igual a tensão vezes corrente. 1.6. Frequência. Frequência corresponde ao número de ondas por segundo. A frequência refere-se ao número de vezes que a corrente alternada AC varia entre positiva e negativa em 1 segundo. Essa comutação não ocorre em correntes contínuas, CC. A unidade de frequência é o Hertz. Por exemplo, se uma corrente varia entre positivo e negativa 60 vezes por segundo, dizemos que ela tem uma frequência de 60 Hz. Figura 7, gráfico da frequência de 60 Hz. Descrição: o gráfico de energia elétrica é composto por picos positivos e negativos se alternando em uma determinada frequência. No caso do Brasil, 60 Hz na forma senoidal. Alta frequência significa mais ondas por segundo em um período mais curto, enquanto a baixa frequência significa menos ondas por segundo em um período mais longo. Figura 8, gráficos de baixa frequência. Descrição: a frequência é o inverso do tempo. O tempo é um período em que ocorre um pico positivo e um pico negativo. A frequência varia de acordo com o país. 60 Hz nos Estados Unidos, 50 Hz no Reino Unido e Alemanha e 60 Hz na Coreia do Sul. Na maioria dos casos, cada país usa uma única frequência. Uma exceção a essa regra é o Japão, onde as metades leste e oeste do país usam frequências separadas, 50 Hz no leste e 60 Hz no oeste. É extremamente incomum que um único país use várias frequências. Período e frequência. Figura 9, representação de um ciclo. Descrição:
Período é o tempo de um ciclo completo. 1.6.1 Período. O período T é o tempo necessário para que uma onda complete um ciclo, medido em segundos. Ele está relacionado à frequência f de uma forma inversa, T igual a 1 sobre f. Por exemplo, uma onda de 100 Hz tem um período de 0,01 segundos, ou 10 milissegundos. 1.6.2 Ciclo. O ciclo é uma unidade básica de repetição de uma onda. Em termos de som, representa um padrão de compressão e rarefação do ar, que se repete ao longo do tempo. Um ciclo inclui todas as fases da oscilação, desde o início até o ponto em que o movimento retorna à sua posição inicial. Figura 10. Diagrama de fase. Descrição. Representação de um ciclo, obtendo as medidas em graus. 1.7. Lei de Ohm. Desde muito tempo, os fenômenos elétricos têm despertado a curiosidade do homem. Nos primórdios da eletricidade, esta curiosidade levou um grande número de cientistas a se dedicarem ao estudo da eletricidade. George Simeon Ohm foi um desses cientistas, dedicando-se ao estudo da corrente elétrica. A partir dos seus estudos, Ohm definiu uma relação entre a corrente, a tensão e a resistência elétrica em um circuito, denominado de Lei de Ohm. 1.7.1 Lei básica da eletricidade. Ohm verificou a interdependência entre tensão aplicada sobre uma resistência e a corrente que por ela flui. Para uma mesma resistência, um aumento de tensão aplicada corresponde a um aumento proporcional na corrente que flui através dessa. Mantendo constante a tensão, um aumento do valor da resistência corresponde a uma diminuição proporcional na corrente elétrica do circuito. Isso se traduz da seguinte forma: a corrente que flui através de uma resistência é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Figura 11. Ilustração da Lei de Ohm. Descrição. Triângulo dividido em 3 partes. A letra U na parte superior, sobre as letras I e R na base. O esquema significa que a resistência elétrica é determinada pela razão entre a potência elétrica e a corrente elétrica. 1.8. Instrumentos de medida. Sobre os instrumentos de medidas, vamos estudar as lições do professor Mário Ferreira Alves, de 2007. 1.8.1 Osciloscópio. É um instrumento de medição que representa graficamente sinais elétricos no domínio temporal. No modo de funcionamento usual, um osciloscópio mostra como é que um ou mais sinais elétricos variam no tempo. Figura 12. Neste caso, o eixo vertical Y representa a amplitude do sinal, tensão, e o eixo horizontal X representa o tempo. A intensidade, ou brilho da tela, é por vezes denominada de eixo do Z. Figura 12, tela do osciloscópio. Descrição. A figura A, à esquerda, corresponde a um sinal senoidal. A figura B, à direita, consiste em uma forma de sinal quadrado e abaixo um sinal triangular. Uma representação gráfica desse tipo permitirá a análise de diversas características de um sinal, nomeadamente: amplitude de tensão, valores máximos, picos positivos, mínimo, picos negativos, pico a pico e eficaz, diferenciais de amplitude, componentes contínuas e alternada. Tempo, período, frequência, diferenciais de tempo num sinal entre 2 sinais, atraso, desfazamento entre 2 sinais, tempo de subida. Existência de interferências, ruído, continuadas,
existência de interferências, ruídos continuada, perturbação transitórias. Comparação entre entrada e saída de sistemas, para analisar ganhos, desfasamentos, filtragens, retificações, permitindo projetar e depurar os mesmos sistemas. Figura 13, aparência e dimensões do osciloscópio. Descrição. Representação da parte frontal de um osciloscópio, um formato retangular. Na parte interna e à esquerda temos um retângulo menor que representa a tela do aparelho, e à direita diversos pequenos botões com formatos diferentes. 1.8.2 Multímetro digital. O texto abaixo, item 1.8.2 e 1.9, foi produzido pelo blog Conecta FG, disponibilizado no endereço informado ao final desse item. Você sabia que o multímetro possui categorias de emprego e não pode ser utilizados para qualquer finalidade? Caso você nunca tenha se dado conta desse importante detalhe, pode estar correndo um enorme risco, transformando uma excelente ferramenta de medição elétrica em um risco à sua segurança. Figura 14. Categoria dos multímetros. Descrição. A representação das diversas categorias que os multímetros possuem. Por que separar em categorias? O motivo é pela segurança do profissional. Classificar os multímetros em categoria possibilita uma maior proteção e acessibilidade do operador aos aparelhos corretos, ideais para determinado tipo de trabalho, de modo a garantir a segurança e o bem-estar do usuário. As categorias são classificadas em CAT 1, CAT 2, CAT 3 e CAT 4, e referem-se à capacidade do equipamento de suportar os transientes, surtos de tensão elétrica que ocorrem no intervalo de tempo muito pequeno da rede. Ou seja, quanto maior a categoria, maior a resistência a um possível surto da rede elétrica e, consequentemente, mais segurança ao operador. Figura 15. Locais de utilização de categoria de multímetro em área predial. Descrição. Informa os locais onde as devidas categorias de multímetro devem ser utilizadas. Por exemplo, CAT 1, rádio, CAT 2, televisão, CAT 3, disjuntor, CAT 4, transformador. Figura 16. Ambientes e categorias de multímetro em área industrial. Descrição. Locais de utilização de categoria dos multímetros segundo os ambientes de uma indústria. 1.9 Categorias de aplicação. 1.9.1 CAT 1. Equipamentos destinados à medição de baixa tensão e usado em circuitos isolados da rede elétrica de alimentação. São os que possuem menor proteção à exposição do profissional. Um profissional que faz uso desse tipo de equipamento jamais deverá utilizá-lo para medições de tomadas e ou circuitos de alimentação principal. Poderá, sim, utilizá-los na medição de circuitos como os de rádio, transmissores, TVs, circuitos eletrônicos, por exemplo. 1.9.2 CAT 2. Esse instrumento será utilizado para medição em eletrodomésticos de uso geral e tomadas distantes a mais de 10 metros da categoria 3 ou 20 metros da categoria 4. 1.9.3 Categoria 3. Os equipamentos compreendidos nessa categorias são denominados de nível de distribuição de energia. Isso permitirá com que o multímetro seja utilizado para verificação de tensão nas tomadas empregadas em ambientes residenciais e comerciais, bem como em iluminação e em circuitos de distribuição desses ambientes, medição trifásica e equipamentos fixos motores. 1.9.4 Categoria 4. Possui o maior nível da categoria de emprego e são denominados de nível primário de alimentação, ideais para trabalho em painéis de distribuição, instalações subterrâneas, instalações externas, etc.
1.10 Equipamentos de iluminação. Nesse tópico, vamos estudar o conteúdo que o professor Alain Lourenço da Silva, 2017, preparou sobre iluminação e cenografia. O iluminador precisa estar ciente dos equipamentos que serão usados em cada projeto de iluminação. Cada projeto exigirá do iluminador um determinado tipo de equipamento de luz. Dentro desses equipamentos de produção luminosa e de controle que se encontram mais em uso para teatro e shows musicais, os refletores analógicos e digitais. Entre os mais usados estão o plano convexo, PC, Fresnel, par 64, elipsoidal, em vários graus, satellite, canhão seguidor, par LED, moving light, entre outros. 1.10.1 Refletor par 64, foco 5. O refletor par pode ser usado para efeitos de contraluz, lateral, diagonal, corredor de luz, geral de frente e de palco. O refletor par 64 pode ser encontrado em foco 1, 2, 3, 4 e 5, e sua voltagem em 110 e 220. Figura 17, refletor par 64. Descrição: refletor par 64 com lentes. 1.10.2 Refletor Fresnel. O refletor Fresnel utiliza lâmpada halógena, com potência variando entre 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 e até 20.000 watts. Encontra-se em voltagem 110 e 220 volts. No teatro, geralmente ele é usado para fazer gerais, laterais e contraluz uniforme. Figura 18, refletor Fresnel. Descrição: refletor Fresnel com bandor. 1.10.3 Plano convexo, PC. Tem esse nome por possuir uma lente convexa na parte frontal do refletor. O PC, como é amigavelmente conhecido, permite focos com feixes mais concentrados que o Fresnel, em virtude da lente. Os modelos mais recentes vêm com tela de proteção para a lente, e o mesmo bandor utilizado no Fresnel. Ele possibilita também o ajuste de foco. Utiliza lâmpadas halógenas com potências variando entre 500, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000 e até 20.000 watts. Encontra-se na voltagem 220. Figura 19, plano convexo. Descrição: refletor plano convexo com lente. 1.10.4 Elipsoidal. Os elipsoidais são dotados de duas lentes reguláveis capazes de aumentar ou diminuir o tamanho do feixe luminoso, bem como modificar as características do mesmo, tornando-o mais definido ou mais difuso. Possuem ajuste de foco tipo zoom, diafragma circular ajustáveis, íris, recurso de recorte, facas, que possibilita recortes quadrados, triangulares e retangulares, além de permitir inserções de gobos, desenhos, para efeitos figurativos, bem definidos. Utiliza lâmpada halógena com potência variando entre 300, 350, 500, 1000, 2000, 2500, 4000 e 5000 watts. Encontra-se na voltagem de 110 e 220. Figura 20, elipsoidal. Descrição: refletor elipsoidal com lentes reguláveis. 1.10.5 Satellite. Esse tipo de refletor tornou-se popular nos Estados Unidos e na Europa, com o aumento das produções de TV que recorriam a pequenos fundos cenográficos, sets, para entrevistas, novelas, noticiosos e shows musicais. A palavra set passou também para o português, significando um cenário, não muito grande, implantado no estúdio para posterior remoção. Um pequeno refletor
conhecido em arquitetura como wall washer, era então utilizado na iluminação das paredes e fundo desses sets. Ele tinha esta única e exclusiva função, por isso seu nome, set light. Encontra-se em 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande, na voltagem 220. Figura 21, set light. Descrição: refletor de cenário. Moving light. Um moving light é um aparelho moderno que permite, por meio de um sistema inteligente, computadorizado, esse movimento em pan e tilt. Ele também contém um conjunto de cores, de gobos, desenhos, de zoom, etc. Figura 22, moving light. Descrição: aparelho que permite movimentação da iluminação. 1.10.7 Par LED. O Par LED é um refletor criado recentemente pela indústria de iluminação, por conter seu sistema na combinação de cores para a produção da luz. O Par LED permite a criação de várias cores através da utilização do vermelho, verde e azul. A combinação dessas 3 cores produz o branco. Porém, há refletores Par LED que já estão vindo no sistema RGBW, RGBA e RGBWA. Essas siglas indicam as cores em inglês: Red, Green, Blue, White e Amber. A figura 23, refletor Par LED. Descrição: refletor mais recente que pode possuir combinações de cores. 2. Noções básicas de cabeamento. Vejamos a seguir as explicações técnicas para a diferença entre cabos balanceados e desbalanceados, segundo a Pro Audio SP 2023. 2.1. Cabos desbalanceados. São constituídos de 2 condutores, positivo mais terra, e são usados tipicamente em instrumentos. Devido à sua construção, são bastante suscetíveis a ruídos e, idealmente, não devem ultrapassar 10 metros de comprimento. Um cabo de guitarra padrão TS ou P10 mono é um cabo não balanceado. Cabos RCA padrão, usados para muitos componentes AV, também são cabos desbalanceados. Figura 24, sinal em um fio desbalanceado. Descrição: comportamento de um sinal com ruído em um fio desbalanceado. Figura 25, conector P10 desbalanceado. Descrição: um conector P10 desbalanceado usado em equipamentos de som. 2.2 Cabos balanceados. Possuem um terceiro condutor, positivo, negativo e terra. O positivo e o negativo transmitem sinais idênticos em amplitude, mas com polaridade oposta. Um espelha o outro. Esse sistema reduz significativamente interferências externas, que resultariam em ruídos indesejáveis. Figura 26, sinal em fio balanceado. Descrição: comportamento de um sinal em um fio balanceado sem ruído. Figura 27, conector XLR balanceado. Descrição: um conector XLR balanceado com 3 terminais. Um cabo só terá função balanceado se o conjunto de equipamentos, cabos e plugs forem ligados nas configurações balanceados. Figura 28, Direct Box ativo. Descrição: aparelho para conversão de sistemas P10 em XLR. Em algumas situações, poderemos ter cabos balanceados e desbalanceados ligados juntos. Em geral, cabos longos acima de 10 metros devem ser balanceados para evitar ruídos. 2.3 Categorias de cabos. Sobre os tipos de cabos,
e as indicações de quando usá-los, temos como referência o site da Yamaha, marca especializada em produtos de áudio para fins profissionais. Cabos para instrumentos. Conectam guitarras, teclados, etc. a um amplificador ou pré-amplificador. Transmitem em sinais de baixa potência e normalmente têm conectores tipo P10. Como são cabos desbalanceados, a regra é: quanto mais curto, menor a chance de aparecerem ruídos indesejados. Figura 29, conectores P10, estéreo e mono, desbalanceado. Jack de ligação. Descrição: 2 conectores P10, sendo um estéreo e outro mono, e um jack de ligação. Cabos para microfones. São cabos balanceados e normalmente possuem uma blindagem, fita luminizada, malha metálica, para evitar interferências externas. Possuem um conector XLR macho em uma extremidade e um XLR fêmea na outra extremidade. Alguns possuem conectores P10 ou USB para conexão direta na placa de som de um computador ou outro equipamento digital de gravação. Também podem ser usados para interligar placas de mixagem e caixas ativas, instrumentos e console de mixagem ou sistemas de iluminação. Figura 30, conectores XLR macho e fêmea e conectores de painel macho e fêmea. Descrição: 2 conectores XLR macho e fêmea e 2 conectores de painel XLR macho e fêmea. Figura 31, combo jack. Descrição: um conector combo onde é possível conectar um P10 ou um XLR. Cabos para alto-falante, caixas acústicas. São cabos desbalanceados e, como transmitem correntes mais elevadas, possuem condutores mais grossos. Pelo fato de trabalharem com potências altas, são menos sensíveis a interferências causadas pelos sinais externos, que causariam ruídos nos cabos de instrumentos. Normalmente, usam conectores P10, SPICON ou equivalentes. Figura 32, cabo SPICON. Descrição: conectores SPICON macho e conectores SPICON fêmea. Figura 33, cabo P10. Descrição: conector P10 macho e fêmea. Figura 34, cabo desencapado de uso geral. Descrição: fio nas cores vermelho e preto e conectores de aperto. 2.3 Características dos cabos de áudio. Blindagem: podem ser do tipo malha metálica, com taxa de cobertura de 70% ou superior a 90%, para proteção contra interferências de RF, ou ainda espiral metálico, oferecendo uma blindagem menos eficiente, porém com um custo mais baixo. Flexibilidade: o manuseio do cabo é uma característica importante, considerando a sua flexibilidade. Durabilidade: capa com alta resistência à abrasão e ruptura, resistente ao tempo, múltiplas flexões e torção. Cobre OFHC. É desejado, mas mais importante é verificar se a espessura ou seção transversal dos condutores está correta. Algumas empresas reduzem custos diminuindo a quantidade de cobre aplicado nos condutores. 2.4 Montagem dos conectores. Devem ter soldas bem feitas para evitar maus contatos. Tubos termos retráteis nos conectores reduzirão a movimentação dos condutores e a probabilidade de surgirem ruídos. Qualidade dos conectores. Conectores banhados a ouro melhoram o contato em um primeiro momento, mas sofrem desgastes mais acentuado que o níquel e podem perder suas características ao longo do tempo. É importante observar se a conexão é firme, sem folgas,
e sem movimentos que podem gerar ruídos. Comprimento. Evite comprar cabos mais longos que o necessário, pois quanto maior o comprimento, maior a chance de aparecerem ruídos. 2.4.1 Conector XLR ou conector Cannon. Foi desenvolvido por James Cannon, fundador da empresa americana Cannon Electric, posteriormente adquirida pela empresa japonesa ITT. Os conectores XLR são muito usados em sistemas de áudio e iluminação de palco. Têm desenho circular e podem ter de 3 a 5 pinos, sendo a configuração com 3 pinos a mais usual. A grande maioria das suas aplicações em áudio é para sistemas balanceados. Figura 35, conectores fêmea e macho. Legenda: pino 1 terra, pino 2 positivo, pino 3 negativo. Descrição: ilustração de conector XLR, 3 pinos, macho e fêmea. 2.4.2 Conector RCA. Foi desenvolvido pela empresa americana Radio Corporation of America, que o lançou no mercado na década de 40. São amplamente usados em sistemas de áudio dos mais variados tipos e foram idealizados visando minimizar a interferência em sinais de pequena amplitude. Normalmente são usados em conjunto com cabos blindados com uma malha externa que é aterrada. A parte externa do conector macho é soldada à malha, tornando-se uma continuação da blindagem, evitando a ruídos do sinal. Figura 36, conector RCA. Descrição: 3 conectores RCA. Speak-On é a marca registrada da empresa suíça Neutrik, mas outras empresas fabricam versões similares. É muito usado para conectar amplificadores a caixas acústicas e possui as seguintes vantagens: permite correntes de até 30 A RMS, superior aos outros conectores usados para esse fim. Evite trocas acidentais com outros tipos de cabos de baixa corrente, usado em microfones ou instrumentos. Não há possibilidade de contato humano com os condutores, evitando choques elétricos. Não permitem vazamentos de ar das caixas acústicas, melhorando a performance delas. Figura 37, conector Speak-On. Descrição: um conector tipo Speak-On. Conector P, nomenclatura brasileira, ou TS/TRS, nomenclatura internacional. TS, ponta manga, TRS, ponta anel manga. 1. Manga conecta o fio terra. 2. Anel conecta o canal direto ao áudio. 3. Ponta conecta o canal esquerdo do áudio. Em mono é o positivo. 4. Isolante. Os tamanhos mais comuns são TS ou TRS 2,5 mm, conhecido como P1 no Brasil, TS 3,5 mm, conhecido como P2 no Brasil, TRS 3,5 mm, conhecido como P3 no Brasil, TS 6,35 mm ou 1/4 de polegada, conhecido como P10 no Brasil, TRS 6,35 mm ou 1/4 de polegada, conhecido como P20 no Brasil. Figura 38, conector P ou TS/TRS. Legenda: 1 malha, 2 canal direito, 3 canal esquerdo, no mono é o positivo, e 4 isolante. Descrição: 2 conectores tipo P. 3. Manutenção e reparo de equipamentos e cabos. Como fazer um cabo XLR? Vamos estudar como fazer manutenção e reparos de equipamentos e cabos com um texto elaborado por Daniel Suíno Santos. Fazer um cabo de qualidade requer um ponto de prática, mas não é nada que você mesmo não consiga fazer.
Hoje, você vai aprender como soldar um cabo XLR. Para começar, precisamos escolher as ferramentas que vamos usar, que são facilmente encontradas em qualquer loja de eletrônica. Vamos precisar de ferro de solda, alicate de corte, estilete ou canivete. Vale lembrar que na hora de comprar o ferro de solda, você poderá encontrar modelos de 10 a 200 watts de potência, mas aconselho a começar por um modelo mais básico, de 30 watts, que atende a maioria dos cabos que vamos fazer. Depois, temos a solda, que também tem a variedade enorme. Costumo usar a 40 por 60, chamada assim por ter 60% de estanho e 40% de chumbo, com a espessura de 0,5 mm a 2 mm. Eu uso geralmente de 1 mm, que dá para qualquer tamanho de cabo ou conector. Como soldar um conector XLR? No desenho abaixo, temos o esquema de um cabo XLR balanceado simples. Diagrama dos cabos XRL padrão. Macho e fêmea. Figura 39, diagrama do cabo XLR padrão. Legenda: pino 1, cor terra e malha. Pino 2, cor vermelha. Pino 3, cor branca. Descrição: identificação dos cabos nos terminais XLR. Primeiro passo: depois do material selecionado, com o estilete, vamos retirar mais ou menos 15 mm da capa. Com cuidado para não ferir os cabos. Coloque os prensa-cabos, parte posterior do conector, logo agora, para não esquecer. Figura 40, decapando o cabo XLR. Descrição: com o estilete, decapar o cabo XLR. Segundo passo: separar a malha dos fios internos. Repare na foto que depois de separado, os cabos ficam de tamanhos diferentes. Figura 41, fixação do conector XLR. Descrição: com a ajuda de uma morsa, fixar o conector XLR. Cabo balanceado. Figura 42, cabo balanceado. Legenda: cor branca, positivo, cor vermelha, negativo. Malha, terra. Descrição: cabo de 3 fios balanceados. Para facilitar, dê uma olhada no plugue a ser soldado, que ele vai dizer para que lado cada fio vai ficar para facilitar a solda depois. Vamos aparar as pontas usando o alicate de corte, para que elas fiquem com o mesmo tamanho. Terceiro passo: vamos desencapar os fios internos de 2 a 3 mm. Quarto passo: com o ferro já quente e limpo e o fio apoiado, para quem não tem prática, recomendo usar uma morsa para prender o cabo e o plugue. Aqueça o fio e a solda ao mesmo tempo. É bem rápido. Não deposite muita solda para não ficar escorrendo. Repita isso nos 3 fios. Essa operação tem que ser rápida, porque se demorar, derrete a capa do fio interno e vocês não vão ter que fazer tudo de novo. Uma observação muito importante: não estanhe a malha do cabo até o final. Geralmente ela endurece e perde a resistência e quebra muito fácil. Figura 43. Estanhar as pontas dos fios. Descrição: com o ferro de solda, estanhar as 3 pontas dos fios. Nos conectores, o processo é um pouco diferente. Esquente os terminais e vá depositando a solda até encher os espaços dos fios. Figura 44. Estanhar o conector XLR. Descrição: com o ferro de solda, estanhar o conector XLR. A junção do cabo com o plugue. Aqueça o terminal do plugue até derreter a solda. Só depois, coloque o fio no meio da solda já derretida e rapidamente retire a ponta do ferro de solda. Cuidado para não aquecer muito, porque pode derreter a capa do cabo e estragar todo o trabalho. A figura 45, soldagem dos cabos nos terminais. Descrição: com auxílio do ferro de solda, soldar os fios nos terminais.
3.2 Soldagem do plug P10. O processo de solda para o plug P10 é o mesmo procedimento do plug XLR, porém são somente 2 fios para serem soldados. Figura 46, solda do cabo no conector P10. Descrição: com o ferro de solda, faça a soldagem dos cabos no conector P10. Figura 47, plug P10. Descrição: ilustração do conector P10. Montagem do plug SPICON. Mais um azul, menos um vermelho. Mesma ordenação nas duas pontas. Figura 48, SPICON. Descrição: ilustração do conector SPICON. Observação: para a montagem do cabo SPICON P10, as polaridades são mantidas para as duas pontas. 3.2.1 Cabos bons, bonitos e baratos. Vamos tratar de um tema que interessa a todos: cabos bons, bonitos e baratos. Veja a opinião do autor, Fernando Antônio Berson Pinheiro. De vez em quando, algum operador de som conhecido me telefona para saber onde comprar cabos baratos. Cabos são muito frágeis e vivem dando problema, então é algo que temos que regularmente estar trocando. O problema é que se a pessoa for em uma loja e comprar um bom cabo pronto, de marca, vai se assustar com o valor, pois bons cabos são muito caros. Evidente que existem os baratos, mas de qualidade duvidosa. E então, o que fazer? Eu não compro cabos, eu mesmo monto os meus. Por incrível que pareça, são simples e fáceis de fazer, desde que a pessoa tenha habilidade com solda. Mesmo quem não tenha, é fácil conseguir quem faça. Vou dar um exemplo de um cabo para microfone, com conector XLR P10. A lista de compra é a seguinte: metros de cabo balanceado de boa marca, ou seja, 2 condutores internos mais malha. É um cabo que poderá ser aproveitado depois se a mesa mudar para o modelo profissional, com entrada XLR. Compre a metragem que achar necessário, mas pense grande, sobra é sempre bom. Figura 49, cabo balanceado. Descrição: figura de um cabo balanceado de 3 vias. Se for montar uma grande quantidade de cabos, algo próximo a 100 metros, é melhor comprar logo um rolo de 100 metros. Comprar assim significa bons descontos em relação ao preço por metro. Conector XLR fêmea. Existem os genéricos e os de marca. Evidente que a qualidade e a durabilidade acompanharão os preços. Existem plugs que derretem se a solda esquentar demais e podem ocasionar folgas nos plugs dos conectores. Figura 50, conector XLR. Descrição: ilustração de um conector XLR. Se escolher os genéricos, pelo menos escolha os menos piores. Faça assim: conecte um plug fêmea em um plug macho e tente torcê-los. Compre o que tiver a menor folga. Também evite os plugs XLR onde a parte de trás, que é enroscada na parte da frente, de metal, de plástico. São muito frágeis e quebram logo. Prefiro os plugs ou totalmente metálico ou com a parte traseira de borracha. Conector P10 de marca. Evite ao máximo os conectores genéricos em plugs P10. Eles são bem mais baratos, mas sua durabilidade é mínima. Alguns chegam a quebrar, a ponta solta-se do restante do corpo dentro do aparelho, gerando muita dor de cabeça. É necessário desmontar todo o aparelho para trocar o jack. Figura 51, conector P10. Descrição: ilustração de um conector P10. Aqui já deu para perceber por que alguns cabos prontos são tão caros. Os componentes usados também são caros. Conectores Neutric, Switchcraft, Ampenon, Santo Ângelo, assim como os fios como Santo Ângelos e os RFS brasileiros. Já os cabos baratos, além de virem com conectores genéricos, muitas vezes os cabos são de baixa qualidade.
Lembro de ter testado um cabo XLR, que vinha com ruído próprio. Era só conectar na mesa de som e o cabo, sem ao menos um microfone de outro lado, e o canal da mesa começar a chiar. 4. Coordenação, planejamento e distribuição de luz cenográfica. Para que um projeto consiga se concretizar, é necessário coordenação e planejamento. O tópico descrito abaixo foi retirado da apostila Iluminação e Cenografia, do curso técnico à distância Pronatec, Estado de Goiás. Estruturar um projeto de iluminação cênica é tão complexo quanto uma operação cirúrgica. Essa comparação faz-se necessária para compreender que o planejamento, a organização, a execução de um processo de criação de luz deve ser pensado como o médico cirurgião pensa para executar uma cirurgia. O trabalho do iluminador é minucioso e detalhista, pois ele precisa apresentar um planejamento que seja executável tanto em um tempo hábil, em um determinado prazo e dentro de valores orçamentários, nas questões que envolvem suas materialidades, espacialidades, ferramentas e equipamentos. O iluminador precisa colocar em seu projeto de iluminação os equipamentos de luz que serão utilizados na montagem, a quantidades de varas de som e linhas tomadas que vai utilizar para cada vara de luz, a quantidades de rack de luz e suas voltagens por canal de dimmer, etc. Esse planejamento também precisa conter o espaço e o tipo de palco onde será realizado o evento. É necessário estabelecer se o projeto é sobre teatro, dança, música, dentre outros, pois cada um conterá determinadas estruturas. No planejamento, é importante estabelecer valores, criação, diária de ensaios e montagens, além da execução do roteiro de luz. Em alguns casos, sempre é bom especificar as necessidades dos auxiliares técnicos para ajudar na montagem do projeto. O tempo de montagem, programação de mesa e desmontagem precisam ser especificados também no planejamento. Um projeto de iluminação precisa conter local de montagem, dias e horários de ensaio, tempo de montagem e desmontagem, materiais, ferramentas, equipamentos de luz, um mapa de iluminação contendo varas, linhas e equipamentos, roteiro de gravação de luz, cronograma de execução de luz, valores de criação, ensaio, montagem, desmontagem e execução de luz, equipe técnica para ajudar na montagem e desmontagem. Organizar o projeto de iluminação é fundamental para o bom andamento do trabalho do iluminador. Nesse sentido, 2 tópicos importantes para esse profissional são criados: a criação de um mapa e de um roteiro de luz. Para tanto, faz necessário, para a criação do mapa e do roteiro de luz, que o iluminador procure conhecer a peça para o qual ele desenvolverá o projeto de iluminação. Para isso, ele precisa acompanhar os ensaios, ler a peça, dialogar com o diretor, o figurinista, o sonoplasta, o cenógrafo, os atores e produtores. Esse diálogo se torna importante, pois é através dele que o iluminador compreenderá a proposta do diretor e dos outros membros da equipe de criação, e também o quantitativo de verbas será destinado para a criação da luz. Outro fator importante para construir o mapa e o roteiro de luz é que o iluminador conheça o espaço e a lista de equipamentos que o teatro oferece. O iluminador, na montagem de um projeto, pode pedir a planta de palco que contém todas as informações necessárias sobre varas de luz, linhas e distribuição delas na caixa cênica. Quanto mais informações sobre o espaço por meio de plantas do palco, mais o iluminador deverá pensar em desenvolver um projeto de qualidade. Essas informações auxiliam na produção do mapa e do roteiro de luz,
permitindo um melhor aproveitamento de montagem e do uso do espaço. E, principalmente, ajudam a produção a conter gastos, evitando as locações de equipamentos ou indicando empresas que possam locá-los a um custo menor. Figura 52, planta de palco. Descrição: ilustração de uma planta de palco. Fique atento. Pedir o rider técnico de luz e a planta do palco, com as disposições de varas e linhas de iluminação, ajudam a evitar os desgastes na montagem de uma produção. Procure entrar em contato com o teatro da sua região e solicite o rider técnico e a planta de palco com todas as informações para você montar um projeto de iluminação. O iluminador com boas informações e atento às necessidades do espetáculo pode antecipar os problemas para gerar melhores soluções, pois o proprietário do evento, contratante, precisa ficar tranquilo para desenvolver as suas outras atividades. Através deles, o iluminador saberá guiar o seu trabalho sem perda de tempo e evitará a geração de estresse entre os integrantes da equipe de montagem. Um iluminador que chega a um local para montar seu evento sem um mapa de luz e um roteiro pode criar situações indesejáveis, atrapalhando o bom andamento da montagem. O iluminador, ao colher todas as informações importantes, desde ensaios a rider técnico, criará um mapa de roteiro de luz. O mapa de luz é fundamental ao trabalho do iluminador, para orientá-lo no dia a dia da montagem do espetáculo, e principalmente para criar seu roteiro de luz. Com o mapa pronto, o iluminador, ao adentrar ao espaço onde se realizará o espetáculo ou o evento, poderá otimizar o tempo de montagem e também orientar os outros integrantes da equipe técnica. Assim, um mapa de iluminação deve conter o espaço dos eventos: italiano, arena, semi-arena, aberto, auditório ou adaptado, quantidade de varas e posicionamento delas, linhas ou tomadas de energia, equipamentos devidamente distribuídos em suas posições e angulações, número dos canais do rack a serem ligados, seu refletor é ligado em paralelo ou individual, e, se possível, o filtro de cor, gelatina, que estará em cada refletor. Em cada mapa de luz, haverá um pequeno espaço especificando na sua legenda cada refletor utilizado. Fique atento. O iluminador precisa manter sempre um bom relacionamento, tanto com o contratante quanto com a equipe técnica do espaço ou contratada. Procure tratar sempre bem todos os profissionais da área, pois eles são essenciais para o bom andamento do evento. Dicas: procure um profissional da área de iluminação e faça uma entrevista, tendo como pontos importantes sua formação, seu método de trabalho, o seu processo de criação de luz. Investigue também o seu conhecimento sobre outras áreas do fazer teatral, tais como cenografia e como essas influências em seu trabalho criativo. O processo de criação de um mapa de luz deve conter a seguinte ordem: o espaço onde será realizada a encenação, as varas de luz em suas posições e a distribuição de linhas de energia, o posicionamento dos refletores em suas devidas angulações e em sua referida vara de luz e linhas, a ligação do refletor, se é individual ou paralela, e a identificação das cores em cada refletor. O mínimo do rack que vai ser ligado, primeiro, segundo, terceiro canal do dimmer, a criação de uma legenda para identificar os elementos e refletores do mapa de luz. Processo de mapa de luz realizado pelo iluminador Alan Lourenço, Goiânia, Goiás. Figura 53, mapa de luz. Descrição: ilustração do posicionamento das luzes. Um mapa de luz pode ser criado manualmente ou em softwares de última geração. Terminado a etapa de criação do mapa de iluminação, o profissional deve se concentrar na organização do roteiro da luz. O roteiro da luz é fundamental para guiar o trabalho do iluminador, tanto na programação dos efeitos de cena na mesa de luz, quanto na execução, operação do evento. Um roteiro de luz simples deve conter as cenas,
as deixas de entradas e saídas e os efeitos utilizados em cada cena. Quadro 1. Elaboração de um roteiro de luz. Cenas. Em cenas devem conter, em cada mudança de efeito de uma cena, um número de sentidos, cartilhas, ou seja, se configura como cena 1, 2, 3 e por diante. Deixas de entrada e saída. As deixas de entrada e saída podem ser desde a fala de um ator, um gesto, um movimento, um efeito da trilha sonora, etc. O iluminador deve estar ciente dessas deixas e ligado ao espetáculo, pois a perda dela pode prejudicar o bom andamento da peça. Efeitos da cena. Os efeitos da cena são as combinações ou não dos refletores colocados no mapa de luz. Um efeito pode conter vários equipamentos, ou um único, sendo também que a ausência deles é configurada como efeito, neste caso conhecido como blackout ou o famoso BO. Fonte: Alan Lourenço da Silva, 2017. A definição do roteiro de luz é importantíssima para o iluminador. Essa definição vai ajudá-lo na execução do projeto do dia da montagem e durante a encenação. Neste caso, o mapa e o roteiro de luz são fundamentais no dia da execução do evento, pois ajudarão o iluminador a orientar todo o trabalho de montagem, programação e operação dele e da sua equipe. No dia da montagem, o iluminador precisa começar seu trabalho pela montagem do mapa, posicionando os equipamentos em suas devidas varas e ligando-os em suas respectivas linhas de energia, tomadas. Logo após, o iluminador deve fazer uma pré-programação desses equipamentos na mesa de luz, organizando-os em seus conjuntos ou individualidades, de acordo com a sua sequência. Assim, o iluminador, com a sua equipe, inicia o processo de afinação da luz, direcionando cada refletor para o seu referido lugar de atuação. Após o término do direcionamento, afinação de luz, o iluminador precisará estabelecer um prazo para a organização dos efeitos do roteiro de iluminação da mesa de operação. Geralmente, a programação de um roteiro em uma mesa de luz é demorada e delicada, pois se alguma programação for feita errada, todo o espetáculo pode ser prejudicado. Fique atento. O iluminador precisa conhecer muito bem a mesa de luz que vai utilizar, para que não ocorra processos de travamento da mesa na hora da programação e operação. 5. Uso e montagem de mesa de iluminação. Nesse capítulo, vamos aprender sobre o uso e montagem de uma mesa de iluminação, com o trecho que selecionamos do livro Fundamentos da Iluminação, elaborado por Pedro Benevides, Eduardo Tudela e Renato Araújo, 2023. 5.1. A montagem da luz. Uma das principais atividades do trabalho do iluminador é o registro da sua criação artística. Após registrada, cabe ao profissional entregar para a produção da peça ou para a pessoa responsável pelas montagens o seu projeto. Este deve conter as informações necessárias para a remontagem entre as temporadas. Em alguns casos, o projeto pode sugerir adaptações para montagens em turnê por espaços de diferentes proporções. De maneira geral, no Brasil, a maioria dos projetos de iluminação é composta por alguns documentos. São eles: plantas de iluminação, listas de equipamentos e acessórios, memorial descritivo, registros de programação de cenas e roteiro de operação de luz. 5.2. Planta e corte de iluminação. Esse documento informa sobre o posicionamento das fontes de luz no teatro. Essa é a principal referência do projeto de iluminação e a partir dela será possível iniciar o trabalho, distribuindo as fontes de luz no palco. Numa planta de iluminação, inúmeras informações podem ser inseridas, todas com o objetivo de informar, com maior precisão possível,
as características do projeto. Destaco algumas: informação sobre a escala, o nome do teatro ou do espaço cultural e das pessoas responsáveis pela iluminação. Delimitação arquitetônica do palco e plateia. Posicionamento dos suportes de iluminação, varas, torres, nichos, etc. Posição da fonte de luz nos suportes. Cada uma dessas deve ser acompanhado por ao menos 2 informações: indicação do canal e endereçamento, cor para o uso de fontes de luz com lâmpadas e uso de acessórios. Quando o projeto conter cenografia, a iluminação é planejada para atender à sua ocupação espacial. É possível inserir na planta de iluminação os objetos cenográficos com uma tonalidade menos destacada, marca d'água, para indicar a relação entre as fontes de luz e as estruturas que elas iluminam. Algumas situações podem exigir mais de uma planta de iluminação. Um caso, por exemplo, é quando existe um quantitativo de fontes de luz distribuído no piso do palco ou embutidos na cenografia. Nesses casos, uma planta pode conter apenas as informações das fontes de luz posicionadas nas varas. Em outras plantas, a distribuição das fontes de luz no nível de piso e torres, por exemplo. Dica: pesquise na internet modelos de plantas de iluminação. Observe como cada profissional registra o seu projeto. Listas de equipamento. Cabe à pessoa responsável pela iluminação informar em tópicos os equipamentos, suportes e acessórios usados no seu projeto. Além disso, ele deve informar o nome do espetáculo ou banda de música, nome e contato da pessoa responsável pela iluminação. Esse documento servirá para inúmeros propósitos, que vão desde o planejamento da temporada à alocação de equipamentos, por exemplo. Quadro 2. Exemplos de listas de equipamento. Equipamento/suporte. Mesa de iluminação, modelo XYZ. Quantidade: 1. Observação: nenhuma. Dime Box, rack, de 4 canais. Quantidade: 2. Observação: são usados 18 canais. Equipamento: Splinter, quantidade: 2. Observação: 1 com garra de fixação. Equipamento: Fresnel 100 watts, quantidade: 11. Observação: 6 garras de fixação. Equipamento: elipsoidal 36 polegadas, 750 watts, quantidade: 15. Observação: 10 garras de fixação. Equipamento: par LED RGBWA, quantidade: 30, 22 garras de fixação. Equipamento: torres tipo escada, quantidade: 6. Observação: podem ser substituídas por box truses de 2 cm com sapata. Equipamento: extensão de 5 metros, quantidade: 12. Observação: para alimentar as torres de LED. Fonte: Benevides, Tudela e Araújo, 2023. Memorial descritivo. Este documento é um suporte para interpretação das informações da planta de iluminação. Ele também servirá para conferir o funcionamento dos equipamentos no dia a dia da temporada, dispensando assim o uso de plantas de iluminação após a montagem. Algumas informações são necessárias: canal, circuito, linha, tipo e potência dos instrumentos, referência de cor para os casos de uso de filtro de cor, gelatinas, função, qual a área que ele ilumina e algumas observação. Quadro 3. Exemplo de memorial descritivo. Canal 1, circuito 10, instrumento Fresnel, sem cor, função, área da mesa direito, observação, afinar com a cenografia. Canal 2, circuito 12,
instrumento Fresnel, sem cor, função, área da mesa, esquerdo, observação, afinar com a cenografia. Canal 3, circuito 4548, Fresnel, sem cor, função, área da mesa, fundo, observação, afinar com a cenografia. Canal 4, circuito 8, instrumento elipsoidal, observação, roxo, 64. Função, janela da sala, observação, conferir todos os dias. Fonte Benevides, Tudela e Araújo. Com esse documento, a pessoa responsável pela iluminação pode partir para a afinação dos refletores. Esse trabalho geralmente conta com a ajuda de uma ou duas pessoas a mais, ou seja, 3 pessoas ao todo. Uma delas orienta o que deve ser feito, as outras 2 trabalharão atendendo às orientações, sendo que uma delas sobe na escada e a outra segura a escada. Recomenda-se que todo o material utilizado, filtros de cor, ferramentas, acessórios para eventual substituição, estejam disponíveis no local de trabalho. Essa organização evita interrupções que atrasam o trabalho de outras pessoas, como a cenografia que precisará fazer acabamentos ou o elenco que precisa ensaiar, por exemplo. A capacidade de estimar o tempo de trabalho deve ser exercida. Um grupo de teatro ou dança precisa saber o tempo necessário para montar o seu espetáculo. Essa informação também pode ser compartilhada antecipadamente com os locais onde serão realizadas as apresentações. Endereçamento, PET. O endereçamento é a correspondência entre a tomada onde é conectado o instrumento de iluminação, passando pelo dimmer box ou splitter até chegar à mesa de luz. Vamos ao exemplo a seguir. Quadro 4, exemplo de endereçamento. Canal 1, circuito 10, instrumento Fresnel, quantidade 1. Observação, vara 2, palco. Canal 2, circuito 12, instrumento Fresnel, quantidade 10. Observação, vara 2, palco. Canal 3, circuito 45 e 48, objeto Fresnel, quantidade 2, observação, vara 4, palco. Fonte Benevides, Tudela e Araújo. O que interpretamos sobre essa tabela? Canal 1 da mesa de luz é o Fresnel e será ligado na tomada 10, localização na vara de luz do palco. Canal 2 da mesa de luz é o Fresnel e será ligado na tomada 12, localização da vara de luz do palco. Canal 3 da mesa são os instrumentos com lentes Fresnel e serão plugados nas tomadas 45 e 48, respectivamente, localizada na vara 4 do palco. Essas tomadas devem ser ligadas paralelas no dimmer box. Dessa maneira, elas poderão ser acionadas com um único comando, enviando pelo canal 3 da mesa de luz analógica. Ao comparar o quadro acima com a do tópico anterior, memorial descritivo, observamos que eles têm semelhança, porém cada um deles atende a um propósito. O endereçamento servirá para conferir diária do funcionamento das fontes de luz, previamente à apresentação. O memorial serve para o momento de afinação das fontes de luz. É possível incluir todos os tópicos das colunas numa única tabela. Decisão como essa podem ser tomada e a pessoa responsável pela rotina da apresentação pode adaptar a documentação à sua necessidade. Num sistema de controle digital, o endereçamento pode ser feito de outra maneira. Vamos observar apenas o canal 3. A mesa de luz permite agrupar mais de um canal do dimmer box a um canal de mesa de luz. Assim, o canal 3 da mesa de luz pode acionar os canais 45 e 48 do dimmer box. Simultaneamente, se o sistema de iluminação do teatro
tiver as tomadas diretamente ligadas ao dimmer box. O uso de multiparâmetros, moving light, LEDs, máquinas de fumaça, luz laser e outros efeitos só é possível em sistemas de controles digitais. Todos eles não dependem do dimmer box para funcionamento. Cada um desses modelos de equipamentos conta com um painel individual para endereçamento. O número inserido nele deverá ser configurado na mesa de iluminação. Quadro 5. Endereçamento de equipamentos multiparâmetros. Canal 10, DMX1, não possui circuito. Instrumento elipsoidal, quantidade 1. Observação: usar Sprinter. Fonte: Benevides, Tudela e Araújo. Na documentação de endereçamento de equipamentos multiparâmetros, deve ser informado o universo DMX de cada um dos canais utilizados, conforme exemplo acima. Na figura a seguir, temos o painel de endereçamento de um elipsoidal LED. Esse mesmo modelo de painel é encontrado nos instrumentos multiparâmetros. Figura 54, elipsoidal. Descrição, ilustração de um refletor elipsoidal com um endereçamento. Gravação de cenas. Com toda a iluminação devidamente preparada, ou seja, montada e afinada, cabe ao iluminador gravar na mesa de luz sua sequência de cenas. As atuais mesas de iluminação permitem arquivar e transportar por um dispositivo de memória digital via USB as informações da mesa de luz. Essas informações também podem ser impressas. Ter os arquivos documentados em papel é indispensável. Essa documentação deve ser guardada com a produção, assim como adereços e cenografia. Numa temporada de circulação por teatros, não é possível encontrar mesa de luz do mesmo modelo. Por exemplo, existem casos que a mesa de luz não permite impressão de suas informações, nem visualização no monitor. Por isso, as cenas de luz precisam ser registradas manualmente, conforme exemplo a seguir. Quadro 6, cena 1. Canal 3, intensidade 100%. Canal 8, intensidade 60%. Fonte: Benevides, Tudela e Araújo. Quadro 7, cena 2. Canal 3, intensidade 43%. Canal 8, intensidade 65%. Canal 9, intensidade 78%. Fonte: Benevides, Tudela e Araújo. Cena 3, BO, Blackout. Fonte: Benevides, Tudela e Araújo. Existem outras possibilidades de registrar as informações referente à composição de cena de luz. Os quadros acima são apenas exemplos. O importante é que a informação não deixe dúvida para uma eventual substituição da pessoa responsável pelas temporadas. Roteiro e operação de luz. Como o nome já informa, esse documento acompanha o operador de luz no seu dia a dia. Ele é o seu guia para as trocas de cena de luz. O roteiro é preparado pela pessoa responsável pelo projeto, em cumplicidade do diretor. As seguintes informações são necessárias: número da cena de luz, deixa e indicação do tempo, que pode ser contagem do operador ou indicado para as trocas de luz, lento, rápido. Também podem ser inseridas informações referentes ao conhecimentos dos demais técnicos e artistas envolvidos na produção. Muitas vezes uma transição de luz acontece simultaneamente ao trabalho do operador de som. Neste caso, a deixa, informação que dispara a troca de luz, deve ser combinada entre os operadores. A deixa pode ser o texto dito em cena, da descrição da movimentação do elenco, o som vindo de um instrumento. Exemplo: quadro 8, exemplo de uma deixa. Cena 1, deixa, entrada de plateia com luz de plateia. Cena 2, entra o último espectador e o ator entra em seguida pela plateia. Tempo de transição lentamente. Cena 3, deixa, som de sirene. Tempo de transição rápido.
Cena 4, segunda batida de porta. Tempo 3 segundos. Cena 5, personagem X. Olá, tem alguém aí? Tempo devagar, 5 segundos. Cena 6, ele caminha até a janela. Tempo acompanha ela. Fonte Benevides, Tudela e Araújo. 6. Noções básicas de segurança. Há diferentes tipos de riscos devido aos efeitos da eletricidade, no ser humano e no meio ambiente. Os principais são os choques elétricos, o arco elétrico, a exposição aos campos eletromagnéticos e o incêndio. Nesse módulo, você vai descobrir como a eletricidade pode causar tantos males. Vamos abordar os tópicos: choque elétrico, manuseio de escadas, medidas de controle de riscos elétricos. O texto a seguir foi adaptado do material de apoio do curso de Auxiliar de Serviços Elétricos do Senai Paraná, 2006, para o livro Eletricidade Verde para Audiovisual, 2004. Por se tratar de um conteúdo transversal, é essencial ao trabalho com eletricidade replicarmos abaixo para você estudar. 6.1 Choque elétrico. Hoje, com o domínio da ciência da eletricidade, o ser humano usufrui de todos os seus benefícios. Construídas as primeiras redes de energia elétrica, tivemos vários benefícios, mas apareceram também vários problemas da ordem operacional, sendo o mais grave o choque elétrico. Atualmente, os condutores energizados perfazem milhões de quilômetros. Portanto, aleatoriamente, o defeito, ruptura ou fissura da isolação aparecerá em algum lugar, produzindo um potencial de risco ao choque elétrico. Como a população atual da Terra é enorme, sempre haverá alguém perto do defeito e o acidente será inevitável. Portanto, a compreensão do mecanismo do efeito da corrente elétrica no corpo humano é fundamental para a efetiva prevenção e combate aos riscos provenientes do choque elétrico. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico, de um modo geral, pode ser analisado sobre dois aspectos: correntes de choques de baixa intensidade, provenientes de acidentes com baixa tensão, sendo o efeito mais grave a considerar as paradas cardíacas e respiratórias. Correntes de choques de alta intensidade, provenientes de acidentes com alta tensão, sendo o efeito térmico o mais grave, isto é, queimaduras externas e internas no corpo humano. Fique atento: o choque elétrico é uma perturbação de natureza e efeitos diversos, que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. Os efeitos do choque elétrico variam e dependem de percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de duração, área de contato, frequência da corrente elétrica, tensão elétrica, condição da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo e estado de saúde do indivíduo. Tipos de choque elétrico. O corpo humano, mais precisamente sua resistência orgânica à passagem da corrente elétrica, é uma impedância elétrica composta por uma resistência elétrica, associada a um componente com comportamento levemente capacitivo. Assim, o choque elétrico pode ser dividido em duas categorias: choque estático. Figura 55. Ilustração de choque estático. Descrição: uma pessoa encosta no equipamento desligado, porém este equipamento possui energia armazenada, gerando o choque estático. O choque estático é obtido pela descarga de um capacitor ou devido à descarga eletrostática. Descarga estática é o efeito capacitivo presente nos mais diferentes materiais e equipamentos com os quais o homem convive. Um exemplo típico é o que acontece nos veículos que se movem em climas secos. Com o movimento, o atrito com o ar gera cargas elétricas que se acumulam ao longo da estrutura externa do veículo. Portanto,
entre o veículo e o solo, passa a existir uma diferença de potencial. Dependendo do acúmulo das cargas, poderá haver o perigo de faiscamentos ou de choques elétricos no instante em que uma pessoa desce ou toca no veículo. Choque dinâmico é o que ocorre quando se faz contato com o elemento energizado. Figura 56, ilustração de choque dinâmico. Descrição: a pessoa segura um fio energizado, o que ocasiona o choque. O choque dinâmico se dá devido ao toque acidental na parte viva do condutor, toque em partes condutoras próximas aos equipamentos e instalações que ficaram energizadas acidentalmente por defeitos, fissuras ou rachaduras na isolação. Esse tipo de choque é o mais perigoso, porque a rede de energia elétrica mantém a pessoa energizada, ou seja, a corrente do choque persiste continuamente. O corpo humano é um organismo resistente, que suporta bem o choque elétrico nos primeiros instantes, mas com a manutenção da corrente passando pelo corpo, os órgãos internos vão sofrendo consequências. Isso se dá pelo fato de o choque elétrico produzir diversos efeitos no corpo humano, tais como elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente de choque, tetanização, rigidez dos músculos, superposição da corrente do choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo humano, criando uma pane geral, e comprometimento do coração quanto ao ritmo do batimento cardíaco e a possibilidade de fibrilação ventricular. Efeito de eletrólise, mudando a quantidade de sangue, comprometimento da respiração, colapso, isto é, deslocamento dos músculos e órgãos internos de sua devida posição, comprometimento de outros órgãos, como rins, cérebro, vasos, órgãos genitais e reprodutores. Os choques dinâmicos podem ser causados pela tensão de toque ou pela tensão de passo. Proteção contra choques elétricos. O princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos, conforme a NBR 5410 de 2004, podem ser resumidos por: partes vivas da instalação elétrica não devem ser acessíveis, massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular, em caso de alguma falha que as tornem acidentalmente vivas. No caso 1, o choque elétrico acontece quando se toca inadvertidamente a parte viva do circuito de instalação de energia elétrica. Acontece somente quando duas ou mais partes do corpo tocam simultaneamente duas faces ou uma fase e a massa aterrada do equipamento elétrico. Neste caso, a corrente elétrica do choque é atenuada pela resistência elétrica do corpo, resistência do calçado, resistência do contato do calçado com o solo, resistência da terra no local dos pés no solo, resistência do aterramento na instalação elétrica do ponto de alimentação de energia. Neste caso, deve-se prover medidas de proteção básicas que visem impedir o contato com partes vivas perigosas em condições normais, como, por exemplo, isolação básica ou separação básica, uso de barreiras ou invólucro e limitação da tensão. No caso 2, o choque ocorre quando regiões neutras ficam com diferença de potencial devido a um curto-circuito na instalação ou nos equipamentos. Deve-se notar que esse tipo de choque, a pessoa está tocando ou pisando regiões ou elementos não energizados da instalação. Porém, no momento de curto-circuito, ou mais precisamente durante estas áreas neutras ficam com diferença de potencial, advindo daí o choque elétrico. Neste caso, deve-se promover medidas de proteção supletivas que visem suprir a proteção contra choques em casos de falhas de proteção básica, como, por exemplo, equipotencialização e seccionamento automático de alimentação, isolação suplementar e separação elétricas. Fatores determinantes da gravidade do choque.
Os principais fatores que determinam a gravidade do choque elétrico são percurso da corrente elétrica, características da corrente elétrica e resistência elétrica do corpo humano. Espraiamento de correntes de choque elétrico. Devido à diferença da resistência elétrica e da seção transversal de várias regiões do corpo humano, a corrente que provoca o choque elétrico sofre dentro de um indivíduo uma distribuição diferenciada em espraiamento. Portanto, o efeito da corrente de choque se dá de maneira diferenciada no corpo humano. Desse modo, os efeitos térmicos são mais extensos nas regiões de alta intensidade de corrente, podendo produzir queimaduras de alto risco. Já nas áreas de baixa densidade de corrente, o calor produzido é pequeno. Em virtude da área da região do tórax ser maior, a intensidade de corrente é pequena, diminuindo os efeitos térmicos de contração e fibrilação no coração. Isto é positivo do ponto de vista de segurança humano. O espraiamento pode ser na forma de macrochoque ou microchoque. O macrochoque é definido quando a corrente do choque entra no corpo humano pelo lado externo. Ilustração de macrochoque. Figura 57. Descrição. A energia se distribui de maneira diferente em determinados organismos. No exemplo ilustrado, a ilustração entrou pela mão, passando pelo coração e saiu pelos pés, ocasionando o macrochoque. A corrente entra pela pele, invade o corpo e sai novamente pela pele. Ou seja, o corpo humano está em toda a sua resistência no trajeto da resistência elétrica da pele humana. O valor de corrente elétrica não depende somente do nível de diferença de potencial do choque. Para uma mesma tensão, a corrente vai depender do estado da pele. O macrochoque é o choque comum sentido pelas pessoas. Qualquer pessoa, ao encostar num local energizado ou num equipamento elétrico com defeito na sua isolação, ficará à mercê do macrochoque. Microchoque é o choque elétrico que ocorre no interior do corpo humano. É um tipo de choque que ocorre por defeitos em equipamentos médico-hospitalar. Qualquer equipamento invasivo usado para analisar, diagnosticar ou monitorar qualquer órgão humano poderá produzir microchoque. Esse choque poderá ocorrer entre um condutor interno e a pele, ou entre dois condutores internos no corpo. A resistência elétrica nessas condições é muito baixa, aumentando muito o perigo do choque. Sintomas do choque no indivíduo. O choque no indivíduo manifesta-se por parada respiratória, inibição dos centros nervosos, inclusive dos que comandam a respiração. Parada cardíaca, alteração no ritmo cardíaco, podendo produzir fibrilação e uma consequente parada. Necrose, resultado de queimaduras profundas produzidas no tecido. Alteração no sangue, provocada por efeitos térmicos e eletrolíticos da corrente elétrica. Perturbação do sistema nervoso. Sequela em vários órgãos do corpo humano. Se o choque elétrico for devido a um contato direto com a tensão na rede, todas as manifestações podem ocorrer. Para os choques elétricos, devido à tensão de toque e à tensão de passo impostas pelo sistema de aterramento durante o defeito na rede elétrica, a manifestação mais importante a ser considerada é a fibrilação ventricular do coração. Parada cardíaca é a falta total do funcionamento do coração, quando está efetivamente parado. O sangue não é mais bombeado e a pressão cai a zero, e a pessoa perde os sentidos. Neste estado, as fibras musculares estão intactas, interrompendo o batimento cardíaco. Fibrilação ventricular, no coração humano, é um fenômeno diferente da parada cardíaca, mas com consequências idênticas. Na fibrilação ventricular, as fibras musculares do coração ficam tremulando desordenadamente, havendo em consequência uma total ineficiência no bombeamento do sangue. Sintomas de queimadura devido ao choque. Quando uma corrente elétrica passa através da resistência elétrica, é liberada uma energia térmica. Esse fenômeno é denominado efeito Joule. O calor liberado aumenta a temperatura da parte atingida do corpo humano.
podendo produzir vários efeitos e sintomas que podem ser queimaduras de primeiro, segundo ou terceiro grau nos músculos do corpo, aquecimento do sangue com a sua consequente dilatação, aquecimento podendo provocar o derretimento dos ossos e cartilagens, queima das terminações nervosas e sensoriais da região atingida, queima das camadas adiposas ao longo da derme, tornando-se gelatinosas. As condições citadas não acontecem isoladamente, mas sim associadas, advindo em consequência outras causas e defeitos nos demais órgãos. O choque de alta tensão queima, danifica, fazendo buracos na pele nos pontos de entrada e saída da corrente pelo corpo humano. As vítimas do choque de alta temperatura morrem devido principalmente a queimaduras, e as que sobrevivem ficam com sequelas, geralmente com perdas de massa muscular, perda parcial de ossos, diminuição e atrofia muscular, perda da concentração motora, cicatrizes, etc. Choques elétricos em baixa tensão têm pouco poder térmico. O problema maior é o tempo da duração que se persiste. Pode levar à morte, geralmente por fibrilação ventricular do coração. A queimadura também é provocada de modo indireto, isso é, devido a um mau contato ou às falhas internas no aparelho elétrico. Neste caso, a corrente provoca o aquecimento internos, elevando a temperatura a níveis perigosos. Manuseio de escadas. Ao manusear escadas, deve-se realizar os seguintes cuidados. Inspecione visualmente antes de usá-las, a fim de verificar se apresentam rachaduras, degraus com jogo ou soltos, cordas desajustadas, montantes descolados, etc. Se houver qualquer irregularidade, devem ser entregues ao superior imediato para reparo ou troca. Devem ser manuseadas sempre com luvas. Limpe sempre a sola do sapato antes de subi-las. Ao transportar escadas em veículos, coloque-as com cuidados nas gavetas ou nos ganchos suportes devidamente amarradas. Ao subir ou descer, posicione-se de frente para ela, segurando firmemente os montantes. Trabalhe somente depois dela estar firmemente amarrada, utilizando o cinto de segurança e com os pés apoiados sobre os seus degraus. Devem ser conservadas com verniz ou óleo de linhaça. Cuidado ao atravessar as vias públicas, observando que ela deverá ser conduzida paralelamente ao meio-fio. Ao instalar a escada, observe que a distância entre o suporte e o pé da escada seja de aproximadamente 1/4 do seu comprimento. Antes de subir ou descer, exige um companheiro ao pé da escada para segurá-la. Somente o dispense depois de amarrar a escada. Instalar a escada usando o pé direito como apoio e a mão fechando por cima do degrau, verificando o travamento da extensão. Não podendo amarrar a escada, fachada de prédio, mantenha o companheiro no pé dela, segurando-a. Medidas de controle de riscos elétricos. Desenergização. É um conjunto de procedimentos visando a segurança pessoal dos envolvidos, ou não, em sistemas elétricos. É realizada por no mínimo 2 pessoas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho. Seccionamento. É a ação da interrupção da alimentação elétrica em um equipamento ou circuito. A interrupção é executada com a manobra local ou remota de respectivos dispositivos de manobra. Geralmente o disjuntor alimentador do equipamento ou circuito a ser isolado. Sempre que for tecnicamente possível, deve-se promover o corte visível dos circuitos, provendo afastamentos adequados que garantam condições de segurança específicas, impedindo assim a existência de tensão elétrica no equipamento ou circuito. O seccionamento tem a maior eficiência quando há a constatação visual da separação dos contatos. Aberturas seccionadoras, retiradas de fusível, etc. A abertura da seccionadora deverá ser efetuada após o desligamento do circuito ou equipamento a ser seccionado
evitando assim a formação de arco elétrico. Figura 58, circuito elétrico. Descrição: simbologia de um circuito elétrico contendo fonte de alimentação, seccionadora, disjuntor e circuito a ser desenergizado. Sempre que for tecnicamente possível, deve-se promover o corte visual dos circuitos, provendo afastamento adequado que garantam condições de segurança específica, impedindo assim a existência de tensão elétrica no equipamento ou circuito. O seccionamento tem menor eficiência quando há constatação visual da separação dos contatos, abertura seccionadora, retiradas de fusível, etc. Figura 59, circuito elétrico 2. Descrição: simbologia do circuito elétrico com fonte de alimentação, seccionadores e disjuntor. A abertura da seccionadora deverá ser efetuada após o desligamento do circuito, ou equipamento a ser seccionado, evitando assim a formação de arcos elétricos. Impedimentos de reenergização: é o processo pelo qual se impede o religamento acidental do circuito desenergizado. Esse impedimento pode ser feito por meio de bloqueio mecânico, como por exemplo, em seccionadora de alta tensão, utilizando cadeados que impeçam a manobra de religamento pelo travamento da haste de manobra. Retirada do fusível de alimentação do local, travamento da manopla dos disjuntores por cadeado ou lacre, extração do disjuntor quando possível. Figura 60, impedimento de reenergização. Descrição: ilustração de suporte para cadeado para impedimento de reenergização. Instalação da sinalização de impedimento de energização. Esse tipo de sinalização é utilizado para diferenciar os equipamentos energizados dos não energizados, afixando-se no dispositivo de comando do equipamento principal um aviso de que ele está impedido de ser energizado. Figura 61, tipos de sinalização. Descrição: a sinalização é feita através de placas que contêm os dizeres: placa 1, perigo, alta voltagem, não opere. Placa 2, perigo, homens trabalhando em máquinas, não toque nesses equipamentos. A sinalização deve ser clara e de fácil compreensão. Somente depois de efetuada todas as etapas descritas anteriormente, o equipamento ou circuito estará no estado desenergizado, podendo assim ser liberado para o profissional responsável pela intervenção. Porém, o mesmo pode ser modificado com alteração da ordem das etapas, ou mesmo com acréscimo ou suspensão de etapas, independentemente das particularidades do circuito ou equipamento a ser executada, a desenergização e a operação por profissional responsável. O procedimento acima deverão ser executados em todos os pontos possíveis de alimentação do equipamento ou circuitos a ser desenergizados. Aterramento. O sistema de aterramento deve satisfazer as prescrições de segurança das pessoas e funcionais da instalação. O valor da resistência de aterramento deve satisfazer as condições de proteção e de funcionamento das instalações elétricas. Ligações à terra. Qualquer que seja sua finalidade, proteção ou funcional, o aterramento deve ser único em cada local da instalação. Para casos específicos, de acordo com as prescrições da instalação, o aterramento pode ser usado separadamente, desde que sejam tomadas as devidas precauções. Aterramento funcional. É o aterramento de um ponto do sistema da instalação ou de um equipamento, destinado a outros fins que não a proteção contra choque elétrico. Em particular, no contexto da seção, o termo funcional está associado ao uso do aterramento e da equipotencialização para fins de transmissão de sinais e de compatibilidade eletromagnética. Aterramento do condutor neutro. Quando a instalação for alimentada diretamente pela concessionária, o condutor neutro deve ser aterrado na origem da instalação. Do ponto de vista da instalação, o aterramento do neutro na origem proporciona uma melhoria da equalização de potenciais essenciais à segurança. Equipamento de proteção coletiva. Como estudado anteriormente,
Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas adoções prioritariamente medidas de proteção coletivas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. As medidas de proteção coletivas compreendem prioritariamente a desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança, conforme estabelece a NR10. Essas medidas visam a proteção não só de trabalhadores envolvidos com a atividade principal que será executada e que gerou o risco, como também a proteção de outros funcionários que possam executar atividades paralelas nas redondezas, ou até de passantes, cujo percurso pode levá-los à exposição ao risco existente. Equipamentos de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual, EPIs, específicos e adequados às atividades desenvolvidas. Em atendimento ao disposto na NR6, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego relativa a esses equipamentos. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, considerando-se também a condutibilidade, a inflamabilidade e as influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com as instalações elétricas ou em suas proximidades, principalmente se forem metálicas ou que facilitem a condução de energia. Todo EPI deve possuir um certificado de aprovação, CA, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O EPI deve ser usado quando não for possível eliminar o risco por outros meios, for necessário complementar a proteção coletiva. Exemplos de EPI: óculos de segurança, equipamentos destinados à proteção contra elementos que venham a prejudicar a visão, como, por exemplo, descargas elétricas. Capacetes de segurança, equipamentos destinados à proteção contra quedas de objeto e contatos acidentais com as partes energizadas da instalação. O capacete para uso em serviços com eletricidade deve ser da classe B, submetido a teste de rigidez de elétrica a 20 kV. Luvas. As luvas de cobertura devem ser utilizadas por cima das luvas isolantes. Elas podem ser testadas com um inflador de luvas para verificação da existência de furos e por injeção de tensão de testes. Figura 62, luvas de cobertura. Descrição: luva em material com classe de isolação que cobre o punho e o antebraço. As luvas isolantes apresentam identificação no punho próximo à borda, marcada de forma indelével, que contém informações importantes como a tensão de uso, por exemplo, nas cores correspondentes a cada uma das 6 classes existentes. Elas são classificadas pelo nível de tensão de trabalho e de teste, conforme a tabela a seguir. Botas e botinas. Equipamentos utilizados para minimizar as consequências de contatos com as partes energizadas. As botinas são selecionadas conforme o nível de tensão de isolação e a aplicabilidade, trabalho em linhas energizadas ou não. Devem ser acondicionadas em locais apropriados para não perder suas características de isolação. Figura 63, ilustração de botas de proteção. Descrição: botas sem biqueiras de aço, com solados isolantes para garantir a proteção do trabalhador. Cinto: equipamento destinado à proteção contra quedas de pessoas, sendo obrigatória sua utilização em trabalhos acima de 2 metros de altura. Pode ser basicamente de 2 tipos: abdominal e de 3 pontos, paraquedista. Figura 64, cinto de proteção. Descrição: o cinto tipo paraquedista para proteção completa e cinto tipo talabarte com opcional. Para o tipo paraquedista, devem ser utilizados trava-quedas, instalados em cabos de aço, ou flexíveis, fixados em estruturas a serem escaladas. Protetor auricular. Equipamento destinado a minimizar as consequências de ruídos prejudiciais à audição.
Para trabalhos com eletricidade, devem ser utilizados protetores apropriados sem elementos metálicos. Figura 65, tipos de protetor auricular. Descrição: protetor auricular com plugs, sem cordão e com cordão. Máscaras, respiradores. Equipamentos destinados à utilização em áreas confinadas e sujeitas à emissão de gases e poeiras.